Graça e paz a todos que nos acompanham nesse seminário de Sinais da Volta de Cristo, ou escatologia, como alguns gostam, mas estamos já há algumas semanas, toda quarta-feira, fazendo uma sequência. Você que está chegando hoje pela primeira vez, ou está vendo o vídeo pela primeira vez, eu quero pedir um favor para você. Assista desde o início para que você tenha uma visão completa, para não pegar apenas um pedaço. Então, no nosso canal do YouTube, você tem todos os vídeos. Você vai lá no canal do YouTube, do canal da Missão, e até você se inscrevendo, você vai sempre receber com antecedência uma comunicação a respeito dos lançamentos. Então, nós estamos nessa quarta-feira numa sequência. Apenas eu vou lembrar você, vou mostrar de novo esse mapa, para lembrar você onde nós estamos. Estamos falando da última semana de Daniel, de 7 anos. Nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, e falamos bastante sobre o arrebatamento da igreja. Acho que foram 2 programas só sobre o arrebatamento da igreja. E hoje eu quero continuar, porque aqui vai acontecer 2 cenas importantes, quero que você grave isso. A igreja arrebatada vai passar pelo tribunal de Cristo, que eu também falei na semana passada, e as bodas do Cordeiro, e é sobre esse tema mais que eu quero falar hoje. E aqui embaixo na terra, enquanto a igreja está no céu, arrebatada, participando das bodas do Cordeiro, aqui na terra os que ficarem estarão passando pela grande tribulação, quando o anticristo vai se revelar, e esse vai ser o assunto a seguir logo depois desse outro que nós temos hoje. Então, só para você se firmar e se localizar em que ponto da história nós estamos falando hoje. Em nome da igreja arrebatada passar pelo tribunal de Cristo ao chegar aos céus, logo depois do arrebatamento, e eu falei isso, você pega o vídeo da semana passada, está explicado sobre o tribunal de Cristo. Mas logo em seguida virá uma cena muito interessante, perfeita, é a chamada Bodas do Cordeiro, né? Vamos detalhar um pouquinho essa questão das bodas do Cordeiro. Eu quero ler alguns textos. Primeiro texto que eu quero ler está em Lucas, capítulo 22, o verso de número 30. Lucas, capítulo 22, o verso 30, que diz assim: para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Em que momento isso aqui aconteceu? Jesus estava participando da última Páscoa dele. Ele tomou a ceia junto com os discípulos no dia da Páscoa. Eles se reuniram. Você conhece a história da última ceia, quando Jesus serviu a ceia, pegou o pão e o vinho e disse que simbolizava, e a partir daquele momento era o corpo dele, era o sangue dele, ele entregou. E na conversa seguinte ele diz esse texto que eu acabei de falar, quando eles estavam participando da Páscoa. Ele disse: para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele já está falando do futuro, que quando todos estivessem lá, haveria um tempo de todos poder participar das bodas, ou seja, da festa, né? Assim como eles participaram da Páscoa ali com ele na última Páscoa, ele já estava profetizando que isso aconteceria lá no céu. Mas vamos ver um outro texto interessante, e agora é o apóstolo João, arrebatado na ilha de Pátimo, quando ele escreve o livro de Apocalipse, que significa livro da revelação. Então, no capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver algo muito interessante no capítulo 19, que no arrebatamento de João, ele vê esse momento glorioso da ceia. Capítulo 19, do verso 7 até o verso 9, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve,
bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha como é forte esse momento, né? João está tendo um momento das bodas. E como ele era judeu, estava dentro da cultura judaica, é lógico que existe toda uma analogia aqui do casamento de um judeu da época. Como que era? Eles não falavam casamento, chamavam bodas. É a mesma palavra, só que bodas para eles é o casamento, palavra para nós. Então, qual era o ritual do casamento? Isso aqui é muito interessante, o ritual do casamento judaico. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque esses pontos que eu vou passar do ritual do casamento judaico vão nos levar à simbologia, analogia das bodas do Cordeiro, para aqueles que são salvos, que têm a certeza da sua salvação e que vão ser arrebatados. Veja, primeira coisa que acontecia quando um homem e uma mulher decidiam se casar, a primeira coisa, eles faziam um contrato firmado, né? Era muito mais forte do que o que nós chamamos aqui no Brasil de noivado. Quando um jovem e uma moça, um moço e uma moça fazem um compromisso de casamento, então eles fazem uma festa de noivado, né? Alguns até põem aliança na mão direita para dizer que já estão comprometidos para o casamento. Mas no caso dos judeus era muito mais forte, porque era um contrato. Legalmente eles já eram considerados casados. Os noivos aqui não são considerados casados, tanto é que muitos, às vezes até acontece de nem se casar, desfazem o noivado. Mas lá na cultura judaica, principalmente na época, quando eles assinavam esse contrato, legalmente eles já estavam casados. Só não podiam ter relações sexuais, não podiam viver juntos, até as bodas. As bodas eram o momento em que eles verdadeiramente eram selados, as bodas eram o momento da bênção, e a partir dali a legalização espiritual e física era feita naquele momento. Então o primeiro ato era um contrato que eles tinham que fazer entre o noivo e a noiva, junto com os seus pais. A segunda coisa, depois desse contrato, até as bodas, havia um intervalo de tempo. Esse intervalo não tem uma data fixa, eu não vi nada disso, mas havia um intervalo. Para mim interessa que havia um intervalo entre o momento que se fez o contrato até as bodas acontecer. E o que acontecia nesse intervalo? Normalmente nesse intervalo é quando o noivo pagava o dote para o pai da noiva, ou seja, pagava o resgate, pagava o dote que era exigido para cada noiva. Então ele estava fazendo o pagamento, ele já tinha um contrato legalizado, ele estava esperando as bodas, mas antes da boda ele tinha que pagar o dote para o pai da noiva. E ao mesmo tempo a noiva ficava se preparando, né, dentro dos rituais da noiva. Se preparava com perfume, se preparava com roupas e vestia sua roupa própria para o casamento, esperando o dia das bodas. No dia marcado para as bodas, o que acontecia, se você assistiu a semana passada, falarmos sobre a parábola das 10 virgens, nós falamos exatamente o que acontecia no casamento. O noivo vinha com a sua caravana, ou a sua procissão. As damas da noiva saíam de casa com as suas lamparinas para iluminar o caminho do noivo que chegaria até a casa da noiva. Então, essa procissão com o noivo e mais as damas que vinham aqui com a lamparina faziam o ritual para que chegar. Então ele pegava a noiva e levava ela para as bodas. As bodas podiam acontecer no caminho, ou antes da casa que eles iam morar, ou a casa do pai dele. Cada um tinha um certo ritual. Mas a partir do momento que a noiva era recebida fisicamente ao sair da sua casa e sair com o noivo para as bodas, a noiva já estava preparada, o noivo já tinha pagado o dote e o contrato já estava firmado. E quando eles chegam lá e fazem a festa, algumas culturas dizem que, alguns históricos dizem que a festa era de 7 dias, outros dizem que podia chegar a 14 dias, né? Eu gosto muito dessa interpretação da festa dos 7 dias,
que me dá muito simbolismo com os 7 anos que vamos ter das bodas do Cordeiro, conforme está na última semana de Daniel. Quando a gente compara essas bodas do Cordeiro que eu acabei de passar para você com as bodas do Cordeiro, essas bodas dos judeus casando fisicamente, eles estavam casando, tinham todo esse ritual, e quando eu pego esse ritual judaico e trago para as bodas do Cordeiro, eu começo a descobrir o seguinte: Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, né? Já existe um contrato firmado. Esse contrato não existe ainda, não sei se vou casar ou não. Os que já entraram no contrato, já firmaram. Qual é o contrato? Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço com o seu corpo. Ele pagou o preço, ali está o contrato. Ou seja, ele pagou o preço. Olha, eu sou noivo e já contratei a noiva, já está legalizado o meu contrato. E o dote? O dote ele pagou com sangue. Então, o contrato ele firmou na cruz e com o sangue ele pagou o dote dele. E o que está acontecendo agora é um intervalo entre o momento do pagamento do dote que Jesus fez na cruz até o momento das bodas. Mas antes disso, a noiva tem que se preparar. A noiva tem que se indumentar, ela vai ter que ter seus vestidos de linho finíssimo, conforme está na palavra, não fisicamente. Nós estamos falando da igreja agora, não estamos falando de ninguém físico, estamos falando do corpo de Cristo, né? A noiva de Cristo, com santidade, com pureza, pessoas que estão se santificando até a volta de Jesus, conforme diz 1 Tessalonicenses 5:23, que a gente deve manter irrepreensível nosso corpo, nossa alma, nosso espírito até a volta de Cristo. Ou seja, é um tempo de preparo, e a noiva tem que estar preparada para o momento que o noivo vem, e quando o noivo vier, ele vai levar a noiva. Como? Vai arrebatar a noiva, vai tirar ela da casa dela, tirar isso desse mundo, vai tirar a igreja do mundo, da casa dela, e vai levar para as bodas do Cordeiro, onde será realizada a grande cerimônia da ceia de Cristo, onde haverá um grande ritual. Ali estarão todos aqueles que já morreram no Senhor, que se entregaram ao Senhor antes de morrer, e os que estão hoje vivos e que estão entregando sua vida para Jesus. Estes têm direito às bodas do Cordeiro, estarão arrebatados e participando das bodas. Tem que ser uma igreja, como diz a palavra de Deus, sem rugas, sem mácula, significa sem mancha, mancha do pecado, uma igreja santificada. Por isso, não é o fato de você estar numa igreja física que te dá o direito de ser a esposa do Cordeiro de Deus, não, espiritualmente falando. O fato de estar numa igreja não te dá direito nenhum. O que te dá direito de ir para as bodas é a santidade, é você andar por um caminho reto, é para você fugir da aparência do mal, é de você não participar das festas desse mundo e se macular com elas. Então você está sendo preparado como uma noiva, você está dentro de uma casa, você não está vendo nada lá de fora, não está participando de nada, você está naquela casa se enfeitando, se arrumando, pondo a sua roupa de linho, porque o noivo vai chegar, e o noivo vem para o arrebatamento da igreja. E quando a igreja é arrebatada, e aí lá no céu começa as bodas do Cordeiro, aqui na terra começa a grande tribulação. Olha que diferença. Hoje você vê a diferença no mundo, né? Do lado maligno, do lado de Satanás, é assassinato, é roubo, é morte, é adultério, é pedofilia, homossexualidade, tudo está ligado ao reino das trevas. E aí você vê uma igreja que quer ser santificada, que não quer participar de divórcio, que não quer participar de abortos, que quer se santificar. Mas quando mudar isto, quando esta igreja santa, a igreja santa, não são todos, a igreja santa for arrebatada, aqueles que ficarem aqui vão provar o que é o verdadeiro reino das trevas: morte, perseguição, tudo que você pode imaginar de ruim vai acontecer. Você tem que escolher que festa você quer participar. A festa com Jesus, das bodas do Cordeiro, onde haverá só alegria, festa,
paz, amor, ou você quer participar da festa do anticristo, onde haverá morte, perseguição, onde haverá destruição, onde essa terra terá o pior caos que você pode imaginar? Por isso que a Bíblia até diz que se esses dias não fossem abreviados, muitos não suportariam. Se esses dias não fossem abreviados, até aqueles que vão ter ainda uma oportunidadezinha, né? Aqueles que conhecem Jesus hoje, mas não se santificaram, aqueles que estão na igreja, mas não estão no reino de Deus, estão na igreja só por estar, aqueles que não estão levando a sério o evangelho de Jesus, estão mais ligados ao mundo, esses vão ficar, não vão ser arrebatados não, mas vão passar pela grande tribulação, e na grande tribulação terão a oportunidade de decidir se aceitam ou não, vão ter que passar por torturas, vão ter que passar por tantas coisas terríveis, mas ainda há uma oportunidade de serem salvos. A única questão é que quanto mais tempo demorar na grande tribulação para você se entregar a Jesus, menos festa você pega no céu. Vai ser muito bom os que forem arrebatados logo de início, que terão muito mais tempo no céu para participar. E falando então deste homem que é chamado na Bíblia de anticristo, nós vamos ver alguns textos da palavra para que eu possa começar a detalhar esse assunto. Esse é um assunto um pouquinho mais longo, que nós vamos ter que dar algumas características, e talvez você até pergunte, pastor, mas se a gente está preocupado com o arrebatamento, nós estamos esperando o arrebatamento, eu não devo me preocupar com o anticristo. É verdade, em parte é verdade. Por que em parte? Porque o espírito do anticristo já opera. Não é que ele só vai operar quando vier o homem do anticristo, o homem da iniquidade. Não, o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? Aquilo que está por trás de toda a aparelhagem do anticristo para dominar o mundo, já está existindo. Se você tem acompanhado as últimas notícias, eu quero fazer aqui um pequeno preâmbulo, nós estamos vivendo coisas terríveis que nós nunca imaginamos pensar que passaríamos. Talvez você esteja pensando só no Covid, que é essa pandemia que nós estamos passando hoje, mas isso é só um alerta. Isso é algo que Deus permitiu. Não importa se foi criado num laboratório humano, não importa quem está por trás, e tem gente por trás, essa é a grande verdade. Esse vírus foi produzido. Mas por que Deus permitiu? Porque na palavra de Deus estava escrito que nos últimos dias, antes da volta de Jesus, haveria epidemias na terra. Então tinha que permitir para que se cumprisse os sinais de Deus. Deus usa quem Ele quiser para que o cumprimento da palavra dele. Mas ao mesmo tempo você descobre que agora começa a surgir um movimento global, um movimento onde todo mundo está tentando ver qual é o globalismo que resolveria definitivamente o problema do mundo. Então você vai ouvir muitos governantes mundiais, inclusive o próprio Papa Francisco, falar da necessidade de termos uma voz única no mundo, de termos um único governador. Para nós sabemos biblicamente, você que já é cristão e conhece a palavra de Deus, sabe que este homem que eles estão buscando, para nós é o anticristo do futuro. Para eles não estão preocupados com essa palavra anticristo, porque eles nem conhecem a Bíblia. Para eles, humanamente falando, eles estão atrás de uma pessoa que venha resolver problemas mundiais. Se você pensar bem sobre a pandemia que houve, você vê a confusão que houve mundial. E muitos em cima de uma única organização, né, chamada OMS, que parece que começou a ditar as normas para o mundo inteiro. E muitos países ficaram ajoelhados debaixo de uma única ordem. E depois se viu que esse próprio povo do OMS também não sabia onde estavam. Dava uma ordem aqui, depois voltava atrás, outra ordem aqui. Tudo é um plano para destruir. Porque de repente, quando a Covid parece que começa a arrefecer, entra agora toda essa rebelião. Queridos, essa rebelião mundial não foi simplesmente porque um homem negro morreu e um policial branco matou. Essa revolução mundial não foi só por causa disso. Isso foi só o motivo para distribuir e começar essa rebelião, porque faz parte do caos. Como que se pode buscar um governador mundial se não houver caos? Se todas as nações estiverem bem, cada um fazendo o seu trabalho como estava, cada um lutando por si, nunca vai conseguir colocar um governador mundial, mas no caos.
com uma epidemia que pega o mundo inteiro, com uma rebelião que pega o mundo inteiro, com uma luta partidária entre esquerdas e direitas, uma luta para ver quem domina, o dinheiro comprando pessoas, comprando governo, comprando juízes, comprando deputados, vereador, no mundo inteiro, comprando primeiro-ministro daqui, de lá. Então, isso tudo vai gerar o quê? Um caos tão grande, que aí o aparecimento de alguém que tem autoridade mundial será respeitado, porque ele virá para trazer algumas coisas. Eu elenquei aqui algumas questões que este homem, como governador mundial, vai conseguir trazer, e você vai entender apenas um preâmbulo desse assunto. Por exemplo, o problema político vai ser resolvido. Como assim, pastor? É simples. Só acabar com as democracias e termos uma ditadura mundial. Pensa comigo, queridos. Não precisou uma ditadura para sair uma lei no país dizendo todo mundo fica em casa. Acabou, todo mundo ficou em casa. Isso é uma ditadura. Imagina como é fácil fazer uma ditadura. Não precisa exército, não precisa guerra. Então, numa pandemia, um homem só pode ditar uma ditadura. Então, quando houver uma ditadura mundial, acabou o problema político, ninguém mais tem que lutar por nada. Por quê? Só existe um partido, só existe um único comando. Outra questão, se isso vai acontecer, vai unir as raças, porque é o que eles querem, unir as raças, e unindo as raças, vem o problema da paz. A Bíblia fala mesmo. Jesus disse assim: quando ouvirem falar de paz, fiquem atentos, que virá repentina destruição, porque a paz terá que vir primeiro. Através de um governo mundial terá que vir uma paz ilusória, uma paz que todo mundo vai falar, agora estamos em paz, não há mais guerra, porque não tem como guerrear país com país se todo mundo está junto, não tem como ter guerra. O problema financeiro e econômico vai acabar, porque acabam-se as fronteiras, não tem mais comércio de exportação e importação, não tem mais negócios para vender para outro país, porque é uma coisa única, e também não precisa ter mais um monte de moedas, cada país com a sua moeda, câmbios, mudanças, né? Moeda disso, vai ter uma moeda única, e já estão se falando agora, né? Há um tempo atrás se falava, talvez 40 anos atrás, a base da moeda do mundo era o ouro. Depois acabou, entrou uma nova moeda que é o dólar. Hoje o dólar, quer queira ou quer não, é o que puxa a economia mundial, independente das moedas que cada um tem. Todas têm que estar associadas ao dólar. Chama sistema de dolarização. Mas agora já estão falando para tirar, já começaram a tirar o sistema de dólar. E já estão falando em voltar ao sistema de ouro. E aí, quando voltar ao sistema do ouro, quem vai mandar? Quem pensou em ter reservas de ouro. Porque quem não tem reservas de ouro não vai poder falar nada. Então, esse é o sistema econômico que vai gerar um mundo no futuro. O problema industrial também vai ser resolvido. É tão fácil, porque numa ditadura ninguém mais é dono de nada. Nenhuma fábrica é de ninguém. Tudo é do governo, tudo é da ditadura. E aí acabou o problema industrial, porque eles fazem como eles acharem melhor para o bem deles mesmos. E finalmente o problema religioso, porque aí entra a religião ecumênica, querendo trazer uma religião única, tentando juntar todas as religiões numa só para acabar o problema religioso. Então, se você pegar esses 5 pontos e tiver um governador mundial que tem uma ditadura mundial, resolve todos esses problemas. Parece que o mundo ficaria em paz. E ao mundo ficar em paz, a Bíblia diz, viria uma repentina destruição. E eu quero encerrar hoje aqui só para te deixar um gostinho, para você ver novamente, não sei se dá para ver daí, se é melhor ir perto, e eu quero só te dar mais um gostinho, que vai acontecer o seguinte, isso que eu acabei de falar, vai acontecer nos 3 anos e meio dessa semana de Daniel, que é de 7 anos. Então, nesses primeiros anos e meio, esse homem que é o governador mundial, que não é o anticristo para eles, mesmo sendo para nós, mas para eles é um governador, ele vai estar fazendo tudo isso que eu acabei de falar. Vai gerar paz, tranquilidade, vai ter uma ditadura mundial, um único governo, uma única política, uma única moeda, um único, e assim por diante, e todo mundo vai viver numa coisa tremenda. Mas quando chegar aqui, a Bíblia diz que este homem vai quebrar as alianças. Ele vai dizer, eu não quero essa aliança, porque a partir de agora eu também quero ser adorado.
e ele vai ser o Deus, ele vai se colocar como Deus, e aí será a marca da besta que nós vamos falar mais para frente. Então todos que estiverem aqui, nesse período, vão ter que saber que aqui na grande tribulação só vai sobreviver quem tem a marca da besta, ou ser crucificado, degolado, aqueles que não aceitarem, mas que ao não aceitarem subirão ainda para o céu e ficarão junto com a igreja que subiu arrebatada. Então isso é apenas para te dar um gráfico rápido, para você saber onde nós estamos e como é que nós vamos tratar a partir de agora. Mas quero reforçar apenas essa questão, não estou aqui passando essa questão do anticristo agora para nos preocuparmos com ele. Nós temos que nos preocupar com o espírito do anticristo, porque quando ele vier, nós estaremos arrebatados na ceia das bodas do Senhor com o Senhor nos ares, para não passar pela grande tribulação. Então continue conosco. Na próxima quarta-feira vamos ter mais ainda. Toda quarta-feira você venha, tem um vídeo novo de sequência. Isso que eu quero insistir com você. Os nossos vídeos são sequenciais. Se você quer acompanhar todo o projeto, você tem que começar desde o início. São vídeos de 30 minutos, 40. Aproveite esse tempo que você está de quarentena e se atualize rapidamente para você acompanhar ao vivo como estamos fazendo. Eu quero te abençoar, declarar o melhor de Deus e entre nas bodas do Cordeiro se santificando, se preparando para ter uma vida santificada, para que você esteja arrebatado e não passe pela grande tribulação. Te abençoo em nome de Jesus. Amém.